finalmente consegui fazer os exames otoneurológicos que eu estava tanto esperando, que certamente na minha cabeça me dariam o resultado que eu imaginava. Então fui fazer lá os testes, né, avaliando as funções auditivas, a questão do labirinto. Então fiz aqueles testes olhando, né, uma luzinha passando e você mantinha a cabeça parado, olhava simplesmente com os olhos acompanhando uma luz passando na horizontal, depois na vertical, virando a cabeça, fazendo vários movimentos, deitado, sentado. Um exame um pouco longo até, relativamente longo, aplicando água no seu ouvido, água quente, água fria, e eu acompanhando as orientações, né, da médica que estava fazendo o exame e, enfim, muito ansioso pelo resultado. E finalmente, dias depois, quando o resultado chegou, houve a constatação. Não havia nenhuma vertigem posicional, como eu tinha imaginado. O diagnóstico era preciso, ausência de vertigens posicionais. Eu fiquei ali pensando naquilo, eu falei, caramba, agora se esgotaram as minhas hipóteses em relação às causas do problema que eu estava vivenciando. Bom, já estava fazendo terapia nessa altura e eu me lembro que uma amiga da minha mãe indicou para ela um livro para mim e ela veio a me presentear com esse livro, né? E esse foi o livro, Vencendo o Pânico, Bernard Ranger e Angélica Borba. Isso foi ali em meados de 2019. E veja, estou trazendo esse livro aqui porque, não por uma questão de promoção dos autores, eu realmente nem conheço os autores pessoalmente, aliás seria um privilégio poder conhecê-los, porque me ajudaram muito, mesmo sem saber, ou mesmo a editora, não venho aqui para fazer uma promoção, mas venho só trazer efetivamente uma cronologia, uma sequência de eventos, né, de acontecimentos que foram determinantes para que eu pudesse buscar e efetivamente conseguir a minha reabilitação física, emocional, enfim, uma reabilitação de maneira global. E eu me lembro que estava então com essa constatação de que o resultado dos exames otoneurológicos não tinha mostrado vertigem posicional. E eu cheguei à leitura desse livro aqui, Vencendo o Pânico. Bom, logo na introdução, eu peço licença aqui a você para fazer essa leitura, porque eu acho que ela é muito elucidativa e me causou uma surpresa positiva muito grande quando eu fiz, pela primeira vez. Então vamos lá, logo na introdução. Sem qualquer motivo de caráter objetivo, de repente, você começa a ter vertigens, tonteira, forte taquicardia, suor em várias partes do corpo, falta de ar, formigamentos, dor no peito, calafrios e muitas outras sensações desagradáveis. Ao mesmo tempo, você tem a forte impressão de que perderá o controle sobre seu corpo, desmaiará ou morrerá, dentre outros pensamentos assustadores. Esse episódio pontual deixa-o apavorado, intrigado e de certa forma traumatizado. Então, na busca de tentar compreender esses sintomas, pode ser que você procure médicos, faça vários e repetidos exames e ainda assim não ache uma resposta convincente para o seu problema. Uma pausa aqui, lembrando que eu tinha acabado de fazer durante meses uma série de exames e quando eu bati o olho nisso daqui eu falei, caramba, isso aqui é para mim. Vamos seguir. Apesar de tudo indicar que sua saúde física está normal, talvez fique cada vez mais difícil acreditar que tudo aquilo que você sentiu ou vem sentindo repetidas vezes não signifique um problema real. Convencido de que no fundo existe algo de errado com você e ninguém está descobrindo o que realmente é, pode ser que você seja tomado por uma insegurança crescente, uma necessidade de estar acompanhado por pessoas que possam socorrê-lo e um desejo de ficar apenas em lugares em que se sinta seguro. Com o tempo, as atitudes mais simples e cotidianas tendem a parecer quase impossíveis de serem tomadas. O medo atravessa sua mente e seu corpo como um raio. Parece que você não vai mais conseguir controlar seus pensamentos e sensações corporais.
chega a acreditar que gradativamente tudo irá desmoronar, levando-o ao fundo do poço e que sua vida nunca mais voltará a ser como antes. Avançando um pouco mais. Você sabe que tem a competência para desempenhar certas atividades, mas sente-se inseguro por não ter a certeza de que estará bem para cumpri-las. Tranquilize-se, pois você pode estar passando por problemas bastante conhecidos, que têm até um nome e são muito mais comuns do que você pensa. O primeiro deles é o transtorno de pânico, um quadro de ansiedade que consiste em crises de medo e ansiedades súbitas, espontâneas e recorrentes. Por causa dessas crises, ou desses ataques de pânico, como são cientificamente conhecidos, as pessoas tendem a acreditar que estão diante de um perigo terrível, como morte iminente por ataque cardíaco, asfixia ou acidente vascular cerebral. Podem ainda achar que vão perder totalmente o controle sobre seu corpo, pensamentos e emoções, entrar numa espiral de loucura sem volta, desmaiar e daí para pior. Cara, você pode imaginar como eu me senti ao fazer essa leitura pela primeira vez, lá em meados de 2019, quando eu estava vivenciando absolutamente tudo isso. Essas sensações, esses pensamentos catastróficos, tontura, sensação de desmaio, medo da morte, medo de um ataque cardíaco, de um acidente vascular cerebral, de algum mal súbito. Então isso para mim foi absolutamente surpreendente e trouxe um lado que eu diria ruim e um lado bom. O lado ruim, pelo menos em princípio, foi que essa ideia do transtorno de pânico me assustou bastante. Não vou mentir para você, me assustou muito porque em algum lugar, lá no fundo da minha cabeça, alguma crença me dizia que essa ideia de pânico, de medo, já tinha ouvido falar sobre isso, sobre transtornos de ansiedade, e já vivia a ansiedade em meu corpo já há algum tempo, experimentando essas sensações, principalmente relacionadas à respiração. Mas a ideia do transtorno de pânico, síndrome de pânico, essa é uma expressão, no meu entendimento, muito forte e muitas vezes associada, na minha ignorância, a uma certa fragilidade ou uma falta de força de vontade. Em algum lugar isso batia para mim, entende? Como se a ideia do transtorno de pânico estivesse diretamente associada a alguém que está sem vontade, está sem determinação, sendo que esse não era eu, definitivamente não era. Eu tinha convicção de que era um cara determinado, que não fugia à responsabilidade, resolutivo. Então, eu devo admitir que essa constatação de início, ela feriu muito o meu orgulho. Me feriu de verdade. E foi nesse momento que eu pude contar com a minha família. E isso é um ponto chave que eu queria trazer aqui para você. Não pense que eu fui procurar ajuda, fui procurar terapia, retomar a terapia, buscar tratamentos, e enfrentei esses desafios que estavam acontecendo absolutamente sozinho. Não. Eu pude contar com um núcleo familiar que me amparou, que me ajudou, esteve sempre ali por mim. Fundamentalmente, a presença da minha mãe, do meu irmão. Meu pai já é falecido há 3 anos e meio. Depois, pouco tempo depois, a minha namorada também participou significativamente desse núcleo, que me deu muito suporte. Então, esse é um dado que eu acho chave de frisar aqui. O auxílio da minha família e eu saber que podia contar com eles me ajudou muito a tirar um pouco o peso dessa constatação que para mim foi muito impactante no primeiro momento. Então, esse foi um lado ruim, um lado doloroso, de ferir o meu orgulho, de eu me ver ali bombardeado por pensamentos que me colocavam para baixo, no sentido, cara, eu não estou dando conta mesmo? Caramba, será que eu não vou conseguir? Transtorno de pânico, mas isso é tão pesado, isso soa tão grave.
Será que isso que está acontecendo comigo mesmo? E por que isso está acontecendo comigo? Uma série de pensamentos nesse sentido. Que depois, evidentemente, na terapia eu pude trabalhar também. Mas veja, o apoio da minha família foi indispensável. Então, esse foi um lado ruim, que eu quero dizer, do orgulho ferido, do peso, da constatação. Pude recorrer ao meu núcleo familiar para me auxiliar, para me ajudar, para me amparar. Agora, teve um lado muito positivo dessa leitura aqui, logo de início, e da leitura desse livro, que foi a questão da resposta. A resposta que eu estava procurando, que eu tanto buscava fazendo os exames, e veja, os exames foram indispensáveis. É fundamental realmente constatar que toda a parte clínica está funcionando bem. Mas depois de serem feitos todos os exames, eu pude finalmente ter uma resposta. Cara, e isso me trouxe uma leveza impressionante. Essa constatação de pensar assim, meu irmão, isso que vem me atormentando, me tirando o sono, me apavorando, é um assunto estudado, mapeado, diagnosticado e trabalhado há décadas. Há décadas. Certamente milhares, milhões de pessoas já passaram por isso. Cara, foi uma sensação assim do tipo, não é só comigo, não pode ser só comigo. Então calma aí, então tem solução, então vamos buscar, vamos correr atrás. Evidente que os sintomas, as sensações, o medo, a angústia, isso não passou da noite para o dia. Mas veja, essa constatação de que esse assunto era algo mapeado, algo totalmente estudado já por profissionais há décadas, isso me colocou em outro lugar, me deu uma outra perspectiva de falar, calma aí, então não é um bicho de 7 cabeças. Você sabe que a sensação que me veio foi de uma imagem assim de um... Você lembra do trem fantasma de criança? Que você passa ali no escuro, né, dentro de um túnelzinho, e aí tem gente fazendo barulho, tem boneco, e aí você fica cheio de medo porque, caramba, você não está conseguindo enxergar nada, você só fica com as sensações, com seus pensamentos, de que ali tem um monstro, tem um bicho-papão, tem qualquer outra coisa desse sentido. E a minha sensação foi essa. Quando eu acessei essa leitura e eu pude colocar isso em perspectiva na minha autoavaliação, foi como se num trem fantasma, subitamente alguém simplesmente acendesse a luz ali dentro. E aí você olha e fala, caramba, mas isso aqui não é tão assustador assim. Esse pano aqui está até meio sujo, meio retalhado. Esse boneco aqui está meio sujo, também está meio encardido. Sabe, você começa a ver a coisa de outra maneira. Volto a dizer, nada acontece da noite para o dia, uma melhora súbita como uma virada de chave absoluta. Mas eu estava definitivamente em outro lugar de avaliação, em outro lugar de observação. Então, essa leitura para mim foi chave, foi fundamental na minha retomada, principalmente também na minha capacidade de buscar ferramentas de manejo da ansiedade, coisas sobre as quais eu vou falar em outros vídeos, né, mais específicos, e fundamentalmente trabalhar a minha reestruturação existencial, trabalhar padrões que eu já vinha assumindo há anos, né, na minha conduta e que precisavam ser revistos, talvez nunca tivessem sido questionados, né, e fazer esse trabalho de autoavaliação, de reflexão e de mudança, fundamentalmente de mudança. Mas essa leitura para mim ela foi chave, por isso que eu faço questão de trazer aqui esse livro para mostrar, porque também um outro componente que ele me apresentou e que me fez sentido foi a questão da agorafobia, ou o medo do medo, o medo de vivenciar as crises de pânico novamente, porque elas voltaram a acontecer. Eu pude constatar, pude entender que aquele episódio da academia, o que tinha sido? Tinha sido um ataque de pânico. Um ataque de pânico na academia. Foi isso que aconteceu e que me levou ao hospital, e que depois eu voltei para casa e a minha vida seguiu no dia seguinte. E esses ataques, essas crises de pânico, eu voltei a ter pontualmente
algumas vezes à frente, mas eu já entendia. Essa primeira não, mas a partir das seguintes eu já pude entender. Foi muito desafiador, foi barra, mas a partir dali eu já tinha a consciência do fluxo de operações, de como a coisa se dava, do mecanismo envolvido em toda essa questão dos transtornos de ansiedade. Então, a agorafobia, o medo do medo, ele estava comigo e, de fato, quando eu pude ler o livro sobre isso, eu pude entender por que, por exemplo, que eu passei subitamente a ter medo de andar de elevador, coisa que eu nunca tive, a de andar de metrô. Eu descia no metrô, eu me lembro que eu começava a suar frio, eu ficava apavorado. E se o metrô parar aqui, se ele parar no meio do túnel, se eu não puder ser socorrido aqui, se acontecer alguma coisa, se eu tiver uma crise de pânico, como eu já vivenciei anteriormente, aqui dentro do metrô, então, elevador, metrô, comecei a ter medo de altura, também coisa que eu nunca tive anteriormente. Medo de túnel, eu me lembro que eu pegava eventualmente ali o túnel Rebouças, que é um túnel que eu acesso frequentemente, e assim que eu entrava no túnel, me vinha um suor frio no pescoço, um ataque cardíaco, o medo de que eu pudesse voltar a ter uma crise de pânico ali, que eu não poderia ser socorrido. Agorafobia, esse medo do medo, ou o temor da ágora. A ágora é o centro cívico, né? Em Atenas, na Grécia Antiga, lugar das reuniões, das deliberações, do teatro, das palestras. Então, a agorafobia, o temor da ágora, o temor desse espaço onde tem muita gente, do público, em lugares muito abertos ou muito fechados, em que você talvez não se sinta confortável para estar, temendo que uma nova crise de pânico possa vir a acontecer ali, que você possa vir a não ser socorrido como você ansiaria. Então, eu queria agradecer aos autores do livro, né, e a todos os profissionais, todos os pesquisadores da saúde mental que diretamente, não indiretamente, mas eu diria diretamente, me ajudaram na minha reabilitação e talvez até, não sei, sugerir na minha interpretação. Eu acho que vencendo o pânico talvez não seja exatamente o título mais apropriado. Você vê só cara abusado, né? Ele é auxiliado pelo livro, ainda fica sugerindo um nome diferente. Mas talvez aprendendo com o pânico, porque mais à frente eu pude entender que não se trata de uma batalha, você não está lutando contra o pânico, mas você está aprendendo com essas crises para se conhecer, para conhecer o seu corpo, a sua mente, o funcionamento do seu organismo e poder avançar, poder seguir em frente de uma maneira mais equilibrada, mais amorosa, mais respeitosa, mais compassiva. Enfim, bem mais humana. Sejamos humanos, sinta-se em casa e até o próximo vídeo.